Bom, vamos lá. O nosso quinta pauta de hoje, trazendo aqui os nossos convidados, o Marcelo Rocha, também o nosso querido doutor Marcos Taguchi, para a gente falar sobre esse assunto do ponto final da guerra. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Que a guerra tenha, na noite de ontem, obtido o seu ponto final, porque o Donald Trump, ele desistiu de atacar o Irã 1h30 antes do prazo que ele tinha dado, 9h30 da noite pelo horário de Brasília. Mas agora fica uma pergunta: isso aí foi o quê? Uma estratégia ou uma realidade? Então a gente só vai entrar no assunto aqui para deixar você bem informado do que está acontecendo. Estados Unidos e Irã fecharam ontem um acordo que prevê 2 semanas de cessar-fogo. Os norte-americanos anunciaram a interrupção imediata dos ataques e afirmaram que Israel também aderiria à trégua. Em contrapartida, Teherã anunciou a cobertura do Estreito de Hormuz, ou a reabertura, no caso, né, por onde passa cerca de 1/5 do comércio mundial de petróleo e de gás. Mediado pelo Paquistão, o acordo foi anunciado 2 horas antes do prazo final estabelecido pelo presidente Donald Trump, que havia ameaçado exterminar uma civilização inteira, caso a rota comercial do Golfo Pérsico não fosse reaberta. Nos últimos 18 dias, Trump emitiu 4 ultimatos e recuou 3 vezes de promessa de intensificar os ataques contra o Irã. O cessar-fogo deve abrir espaço para negociações mais amplas entre as partes, com o objetivo de encerrar de forma definitiva o conflito iniciado no final de fevereiro. A pergunta que fica, né, Marcelinho? Trump desistiu em cima da hora, né? Mas a gente fica fazendo a outra entrada. É estratégia ou é uma realidade? Ou seja, será que ele só quer um tempo para respirar e poder se posicionar melhor para atacar o Irã de novo? Ou ele realmente chegou já no final do jogo, está cansado, viu que a guerra não alcançou o que ele queria? É uma realidade. Como é que você interpreta isso, Marcelo? Olha, de todas as ações que o Trump tem feito, né, quem é o maior vencedor aí, para mim, é a China, né? E para mim o Paquistão é um mero porta-voz da China. É a China que está por trás do quem é o Paquistão para mediar um acordo entre Irã e Estados Unidos. Vamos colocar bem ali as cartas na mesa, né? A China, sem dar um tiro, sem lançar um míssil, né, ela ganhou a guerra. Ela tem o petróleo passando sem tarifação, sem taxação, com os acordos que tem com o Irã, com o preço subsidiado mais baixo, né, com valor mais baixo, continua tendo o seu petróleo, continua tendo a sua economia evoluindo, né, não tem nenhum prejuízo com nada, continua tendo força nos países aliados, né? Posso citar aqui o Brasil, posso citar lá o Irã, né? e outros países. E o Trump está se perdendo, o Santiago. O Trump está se perdendo. Eu acho que ele agora, né, ele até começou querendo fazer algumas coisas, parar guerras. Ele entrou com o intuito de parar guerras e agora está fazendo guerras. Né? Ele até poderia entrar e travar muitos países economicamente, sem precisar soltar um míssil, sem precisar atacar. Né? Claro, teve ações importantes. A ação da Venezuela eu achei importantíssima. Por exemplo, né, eu acho que um país, quando tem uma ditadura muito forte, que você vai lá para tirar a ditadura, né, tudo bem. Depois agora vai trabalhar petróleo e tal, é uma outra questão que também, né, a gente fica, mas tudo bem. Tirou um ditador, agora vai trabalhar. Mas ele eu acho que está começando a se perder. Né? Então, sei lá. Ele blefa muito, né? Blefa muito. E aí agora abre essas negociações, tal, vou matar, vou fazer, vou exterminar, vou não sei o quê e tal. E aí acaba fazendo o que o outro lado quer. Né? Isso faz com que ele perca aquilo que tenho certeza que os nossos pais aqui nos ensinaram e nos deram, né? Que é a honra, que é o fio do bigode, né? A palavra. E quando você perde a palavra,
você começa a não ter aquela credibilidade. E quando você perde a credibilidade, é que nem um relacionamento de namorado, de marido e mulher, tal, né? Olha, eu vou jogar bola, vou jogar futebol. Mas se você já traiu uma vez, você vai sair, a esposa, a namorada fala, opa, você vai aonde? Ah, você vai mesmo? Em que lugar que você vai? O que você vai fazer? Claro, vai te perguntar muito, por quê? Você perdeu credibilidade, né? E o Trump está perdendo a credibilidade. E aí, tudo que ele fizer agora, as pessoas vão falar, será? Até trend, né? Tem até agora trend, né? Será que o Trump vai fazer tal? Então, assim, tá difícil, viu, Santiago? Eu gosto do estilo americano, né? Eu tenho um viés liberal, né? Gosto da coisa certa, também gosto de ajudar o povo, né? Fazer as coisas, mas assim, do jeito que está, eu acho que tem alguma coisa aí que está fora de contexto. E eu acho que esse fora de contexto tem nome e sobrenome nesse momento. É o Donald Trump, porque eu acho que ele não está ouvindo seus pares como deveria ouvir. Ele tem uma baita de uma equipe, um baita de um time, e eu acho que ele tem. Ou ele tem uma carta na mão que nós não sabemos também, né? Ou ele está realmente indo para um caminho aí muito perigoso, né? Para os Estados Unidos. E, claro, né, muitos países vão junto, né, acabam sofrendo. E, olha, o Brasil sofre, né? Qualquer ventinho, qualquer marolinha que dá em qualquer país, aí você pode ver o efeito econômico que dá aqui dentro, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a todos os movimentos que acontecem pelo mundo, porque eles refletem diretamente aqui na nossa economia. É aquele negócio, né, o Marcelo? Em outros tempos, o Trump mandava ele mesmo embora, né? Tá despedido, né? Mais ou menos isso. Essa questão do Paquistão que você levantou foi muito, muito bem levantado, porque isso aí prova realmente a falta de credibilidade de Donald Trump. Porque os Estados Unidos tentou abrir um canal direto com o Irã para falar sobre esse cessar-fogo, e o Irã falou que não queria conversar com os Estados Unidos, porque já abriu vários canais várias vezes, e a última vez foi quando começou a guerra no dia 28 de fevereiro, quando o Irã estava saindo da mesa de negociação, onde o Trump tinha dito, não, chegamos a um acordo. Eles viraram as costas e o Trump mandou bombardear o Irã. Então, quer dizer, ali acabou a credibilidade mesmo, né? Porque isso aí, poxa, isso é uma traição, né? Um golpe baixo. E o Irã falou, olha, não queremos, fechem todos os canais para os Estados Unidos, que não queremos conversar com os americanos. E aí é que acharam, possivelmente até através da China, né, Marcelo, acharam essa voz que poderia conversar, que no caso é o Paquistão, e que vem fazendo aí muito bem essa transição, né, ou pelo menos essa amenização aí da guerra no Oriente Médio, e deu certo. Em cima do prazo, não teve aquele foguetório todo que a gente estava esperando e torcendo para que não viesse mesmo, e graças a Deus não veio, pelo menos por enquanto, né? Tanto que a gente está perguntando aqui se essa guerra vai continuar ou não, se é estratégia ou realidade, né? Como está dizendo aqui no GC. Agora, o doutor Taguchi, uma coisa que logo na manhã do dia seguinte, ou logo após esse anúncio dos Estados Unidos, da trégua, e o Irã ter concordado, tem uma peça fundamental nessa história que a gente está falando pouco ultimamente, que é o Netanyahu, que é justamente o presidente lá do Israel, né, o representante maior de Israel. Mal foi dada essa ordem, ele continuou, aí que ele começou a atacar a Líbia, né, por conta própria, que é um país ali do Oriente Médio também, e aí o Paquistão falou, poxa, mas não era para parar o foguetório? Ele falou, não, mas a Líbia não está no contexto, Netanyahu falando, né? Não, a Líbia não está dentro desse contexto do cessar-fogo, eu posso atacar a hora que eu quiser, eu que quero e pronto, né? Daí fala, não, então vamos voltar na mesa de negociação de novo, porque não foi isso combinado. O combinado é que todo o Oriente Médio cessasse fogo. Aí o Trump fez uma intervenção, falou, não, para de atacar, porque não é por aí. Né? Mas ficou aquele bate-boca ainda, né? Ou seja, o Netanyahu querendo guerra e agora o Trump querendo parar. Será que o Netanyahu já viu que o Trump está querendo sair fora da guerra? E se ele sai fora da guerra, Israel fica livre, leve e solto para o Irã? Está nos ouvindo, doutor Taguchi? Acho que não, né? Bom, repasso para você essa pergunta, então, Marcelinho, enquanto o Taguchi repõe o contato dele.
O Netanyahu, ele depende da guerra para sobreviver politicamente, né? Isso já comentamos aqui, o próprio Paulinho Schneider, ele já comentou isso aí também, aqui, né? E ele falou que vai continuar atacando o Líbano lá, né? Vai continuar a ir para cima, tal, que não faz parte do acordo, como você bem disse, né? Mas se os Estados Unidos sair da parceria ali, abrir mão da parceria, eu acho difícil, mas se abrir mão dessa parceria, ele enfraquece demais o Israel, né? E aí eu acho que o povo de Israel pode sofrer, né? Pode passar a sofrer porque uma aliança, né, ali dos países ligados a Líbano, Irã e outros, né? O Hezbollah, enfim, podem trazer um efeito colateral importante lá para Israel. Então, eu acho que o melhor cenário nesse momento, para preservar vidas, né, seria realmente o cessar-fogo, mesa de negociação, né, conversa, né. É sempre o melhor cenário, né, Santiago? O diálogo, tal, para ver o que faz. Claro que numa mesa de negociação, você nunca vai sair atendido. Se você entra numa mesa de negociação, você quer que atenda tudo que você quer, então não tem mesa de negociação. Tem mesa de imposição. Imposição. Né? Aí então é melhor não ter nada. E aí é guerra mesmo, né? Agora, mesa de negociação, aí eu abro um pouquinho de mão, você abre um pouquinho de mão, tal. O que pode acontecer? O que nós podemos fazer? Ó, tem um probleminha aí, você tem uma bombinha, né? Tira essa bombinha, que daí a gente abre a mão aqui, você vai ter uma ajuda econômica desse lado. Enfim, é assim que tem que ser. Né? Um abre a mão de um lado, outro abre a mão do outro. Agora, se os dois lados, né, são impositivos ali, não abrem mão de nada, aí acabou, né, Santiago? Aí é guerra mesmo. Né? É guerra mesmo. E pela vontade deles, quem sofre é sempre quem? É o povo, né? Quem fez o cinturão nas usinas, né, lá do Irã? O povo, colocar o povo de armadura ali, né, de barreira contra um ataque dos Estados Unidos. Claro, o povo está defendendo o seu patrimônio, mas não é temerário você incitar o povo para ir defender? Sei lá. Eu acho um pouco assim, que foge de contexto colocar nem a população desarmada ali para defender algo que é importante, né? Mas para chamar a atenção do mundo. Sei lá, eu acho que tem razões, tudo, mas é muito perigoso, né? Chamar a população para entrar na linha de frente de um confronto sem ter nenhuma defesa. Eu acho que de repente foi até isso que amenizou, viu, a cabeça do Trump, Marcelo, porque se você vai se colocar no lugar de uma pessoa dessa aí, são gerações, teve geração lá, 47 anos de imposição, né? Então teve uma geração praticamente inteira, ou até duas, que não viveram dias bons, vamos dizer assim, né? Porque essas imposições aí, elas trazem consequências graves em questão de custo de vida, em questão de sobrevivência. Então chega uma hora que a pessoa falou, é tudo ou nada, né? Tanto que o Irã sempre falou isso, a guerra da nossa vida. Ou vai ou racha, porque não tem mais o que fazer, né? Porque a pessoa passa por um desgaste muito grande, essa que é a grande verdade, né? E fora as guerras que já teve recorrentemente nesse período também, enfim. Então eu imagino que agora possa ser o final da tempestade mesmo, é o que eu torço, né? O Irã conseguiu passar o recado dele, os Estados Unidos conseguiu passar o recado dele, cada um conseguiu sentar na mesa aí e se dispor em ouvir os outros, como você mesmo falou. Os 10 pedidos do Irã estão sendo avaliados, os pedidos dos Estados Unidos estão sendo avaliados, então, quer dizer, existe uma conversa hoje, coisa que era só foguetório, né, que a gente estava vendo. Então, a nossa torcida fica para isso aqui, né, Marcelinho? Bom, então é só para a gente deixar inteirado os nossos telespectadores desse assunto, por isso que nós trouxemos essa pauta, e justamente no Quinta Pauta de hoje, porque foi assunto do Quinta Pauta de ontem, que era justamente o prazo final, e a gente não sabia o que iria acontecer, né? Hoje poderíamos estar falando de outras coisas, mas graças a Deus parece que esse contexto, pelo menos até agora, se não for estratégia, vai ser uma realidade. E, quer dizer, já falaram até na questão da bomba nuclear, que realmente isso aí seria uma coisa muito acima do que deveria, os Estados Unidos, eu acho que existe também um Congresso americano, os políticos, né, por trás disso tudo, querendo acalentar um pouco o coração do Trump, né, porque como presidente
de repente, está querendo o melhor que ele acha para o povo, né? E, por outro lado, o Irã também está querendo o melhor que acha para o seu povo, e a gente fica aqui na intenção de que tudo isso acabe na melhor maneira possível. Bom, vamos aqui para a nossa enquete, Marcelinho, vamos saber o que o pessoal está dizendo? Que nós fizemos essa pergunta aqui durante o programa, e a gente quer saber a sua opinião. Essa guerra aqui, na sua opinião, entre Estados Unidos e Irã, pode voltar? Sim ou não? Olha, Marcelo, 73% dizendo que sim, que pode voltar, e 27% dizendo que não pode voltar. Eu acho que cai de novo naquele critério da credibilidade. Não estão acreditando no Trump, Marcelo? Só para a gente encerrar. Pelo antecedente, né? Você vê o antecedente da pessoa, o histórico da pessoa no poder, e já começa a entender como que ele age, né? Faz uma coisa, depois desfaz, promete, não cumpre e tal. Então, assim, a enquete traz bem essa realidade aí no resultado. Por enquanto, pisar num terreno aí de ovos aí, porque é difícil você bater ali e cravar, né? Cravar que acabou, né? Tudo, ou que não vai ter de volta essa guerra. Então, eu tô com a maioria aí da nossa audiência. Bacana. Marcelinho, considerações finais, então. Vamos ficar atento a tudo isso, né? Tem muita coisa que vai rolar ainda no Banco Master, né? Em que pese as CPIs aí, CPMI do INSS e tal, estar em vias de acabar, né? O crime do INSS já ter acabado, as investigações da Polícia Federal, lá do André Mendonça, também do ministro, né? estão em continuidade, né? E a questão lá da delação premiada pode ser que seja realmente ali homologada, porque estão confrontando informações, né? Segundo informações que a gente colhe também, pode ser tudo homologado para junho, até junho, né? E olha o mês, junho, né? Você imagine se isso aí começa a sair em junho, né? Mesmo que o julgamento seja para lá, mas começa a sair em junho as informações das festinhas, né? O que estava naquele negócio lá, naquela mensagem apagada, tá? Então, assim, vamos ficar muito atento a todas as informações, vejam, assistam, pesquisem em todos os meios de imprensa, todos os lados aí para poder ter, né? Tem jornalistas muito bons ali na Globo News, né? Tem também na Band, tem também na Record. Então, assim, tem para todos os gostos, né? Então, vamos acompanhar na CNN, né? A gente pode ter o gosto para um, para outro, tal, mas é sempre bom ver todos, para a gente poder montar uma opinião bem mais sólida, né? Nunca na certeza. E se você falar para mim, você crava? Eu falo, não, não cravo. Mas vamos ficar atentos, viu, Santiago? Porque tem muita coisa que pode acontecer. E a guerra também, porque influencia diretamente aqui para a gente, viu? Na nossa questão econômica. Vamos ficar atentos e obrigado pela confiança aí por participar aqui no programa. E amanhã tem muito mais. Bacana. Bom, e os extremos? Pode ver pela Revista Oeste ou pelo 247. Pronto. Exatamente. Né? Faça a sua comparação aí. Bacana é a gente chegar num contexto aí, num consenso, né, de opinião. Bom, então, Marcelinho, obrigado pela presença, obrigado você que está nos assistindo, muito obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã, às 11h45 da manhã, com mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.